Oi, oi, boa tarde para todo mundo. Tá começando agora a série de lives Os Mitos da Dança. E ao contrário já do que algumas pessoas perguntaram, né, se eu iria falar desse tipo de mitos que a gente tem ouvido falar no Brasil hoje em dia, não é isso. A gente vai falar sobre os mitos no sentido das coisas que dizem sobre a dança e que não necessariamente elas correspondem à realidade da dança, né? E nessa série dessa semana a gente vai conversar 2 vezes por dia, sexta-feira. A gente vai falar sobre alguns dos pontos que mais nos afastam do ambiente da dança do que nos aproximam. Então, a gente vai começar daqui a pouquinho. E antes de entrar propriamente no assunto, eu quero contar um pouco assim por que eu resolvi fazer essas lives. Antes de qualquer coisa, olá! Como estás? ¡Qué rico! Súper rico verte acá. Vão chegando, gente. Boa tarde. Obrigada pela visita. Vai aqui embaixo no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas, para gerar o colar e a gente trocar essas ideias, né? A gente cada vez mais precisa conversar, né? Precisa conversar sobre coisas que nos interessam, que são comuns a muitos de nós, né? No nosso caso, a dança, as artes do corpo. E aos poucos a gente vai produzindo pela rede só. A gente terminou na semana passada uma série de lives que durou alguns meses, foi super legal. Vamos conversar, tem várias lives salvas lá para quem quiser assistir. Mas aqui a gente vai falar dos mitos da dança. Então eu queria começar falando um pouquinho do porquê que eu resolvi fazer essa série de lives. Eu já trabalho com dança há 20 anos profissionalmente, como vários de vocês já sabem. E estudo dança há muitos anos, estudo dança há 34 anos. Então toda a minha experiência de vida, ela é constituída a partir da dança. Então é assim que eu vejo o mundo, é assim que eu interajo com o mundo, né? A partir da lógica do movimento. E na construção da minha carreira, como bailarina, como professora de dança, como criadora e etc., eu fui me deparando com uma série de coisas que em algum momento eu passei a questionar elas. E essas coisas, elas tinham a ver com um lugar que era dito como um lugar certo ou um lugar bom da dança e que eu olhava para o lado, me incluindo, e eu falava, uai, mas não me cabe nesse lugar, não me cabe dentro dessa caixinha do certo, dentro dessa caixinha do bom, eu tô num outro lugar. Mas ao mesmo tempo eu já estava dançando, eu já trabalhava com dança, então da mesma forma como eu tinha trabalho, era contraditório para mim, porque eu tinha trabalho dentro de um mercado que me dizia que eu não tinha as características para poder atuar nele. E eu comecei a falar, uai, tem alguma coisa aqui que tá esquisita, essa matemática não tá batendo. E quais eram essas coisas? Várias, né? A gente que tá dentro da área da dança, sobretudo profissionalmente, a gente escuta muito assim, existe uma idade certa para começar a dançar, existe um padrão de corpo adequado para você poder dançar. É bom que a pessoa tenha talento, então a gente cai naquelas ideias de que a dança é para os escolhidos, a dança é só para quem tem tal característica de corpo, a dança é só para quem já tem ritmo, para quem leva jeito. A dança é só para pessoas que são extrovertidas. A dança é só para gente que é bonita. Eu escutei isso tudo a minha vida inteira. E, inclusive, no meu caso, como profissional da dança, eu escutei muito que existe um tipo de dança que é melhor que os outros. E aí a gente está falando do balé clássico. A minha crítica não é ao balé clássico propriamente dita, né? A minha crítica é ao mercado de dança, a visão que se tem sobre a dança e que ela vem timidamente começando a transformar, mas ela ainda é muito preponderante dentro desse lugar existe um modelo que é melhor que os demais.
E eu posso falar com segurança sobre isso porque eu sou profissional da dança há 20 anos, eu sei o que eu tô falando. Então, essas coisas começaram a ficar muito fortes pra mim, assim, porque eu falei assim, uai, mas eu não sou magra como eles dizem que eu teria que ser. Eu não danço balé clássico como eles dizem que eu deveria dançar. Eu gosto de outra estética de dança, que é uma dança sinuosa, que é uma dança ondulada, que é uma dança super fluida nesse lugar da sinuosidade. Não tem nada a ver com o que o mercado diz que é o bom, que é o melhor. Não digo bem, não tem várias características que são específicas da dança e mesmo assim eu estou empregada, mesmo assim eu tenho trabalho, mesmo assim eu danço em companhia. O que será que está acontecendo? Então, onde é que está havendo esse problema de comunicação entre o que me dizem e o que eu tenho conseguido fazer? Ao longo dos anos eu fui vendo que muitas das coisas que eu acabei construindo na minha carreira de dança, elas não estavam necessariamente relacionadas com o planejamento que eu tinha. Porque como eu já estava inserida dentro desse mercado de dança desde a infância, desde 7 anos de idade eu ganhei meu primeiro cachezinho com dança, isso gerava para mim uma dúvida e uma confusão. E aí, eu vendo com os meus alunos, depois passando a dar aula, conversando com outras pessoas, eu via que muitas dessas pessoas eram apaixonadas para a dança. Eu cruzei com várias e várias pessoas que sempre diziam para mim, eu amo dançar, eu adoraria ter sido um bailarino ou uma bailarina. A dança é uma das coisas que faz mais sentido para mim, eu acho muito legal. E eu falava, e aí, você trabalha com dança? Você continua estudando dança? Ah, não, isso não é pra mim. Ah, eu não, né, não, já passou minha época. Não, eu gosto só de admirar. E eu falava, uai, mas e por quê? Por que você acha que a dança não é pra você? Por que você acha que seu tempo já passou? Ah, não, eu não tenho muita paciência não pra fazer aula, fazer curso, tem que dedicar demais. Eu falava, tá, mas você não tem paciência exatamente de quê? Aonde é que é o ponto que pega pra você, assim, pra você não querer estudar dança ou experimentar a dança? E eu chegava à conclusão de que nem essas pessoas sabiam muito bem me responder. Mas o assunto sempre girava em torno da ideia de que o tempo para elas já havia passado e quando elas falavam disso, elas me davam uma dica de que como que elas, por exemplo, na fase adulta poderiam dançar balé clássico. E aí vem mais uma vez aquela questão, né? A gente tem uma ideia de dança que é só uma dentre tantas possibilidades de dança que existem, né? O balé clássico, ele é uma técnica muito importante, sim. Mas ele é uma técnica muito importante para quem vai precisar utilizar ela, para quem quer se dedicar ao balé clássico ou para quem quer dançar nas grandes companhias de dança. Não é todo mundo que quer fazer isso. E a gente faz o que com esse povo todo que não quer ser bailarino clássico, que não quer dançar em grandes companhias, né? Tô falando grandes companhias dessas tradicionais mesmo. A gente pode citar Grupo Corpo, a gente pode citar o Balé da Cidade de São Paulo, a gente pode citar companhias internacionais como a Netherlands Dance Theatre, pode pensar em várias outras, né? O Balé de Nova York, Kirov, essas que são conhecidas, Deborah Polk. Isso aí vai atrair, na verdade, uma minoria. São poucas as pessoas que querem desenvolver esse tipo de carreira na dança e, portanto, elas vão precisar, sim, de uma formação específica no balé clássico, que aí sim vai demandar delas começar muito cedo, ter uma dedicação quase que exclusiva para técnica e etc e tal, porque são pessoas que visam se profissionalizar na dança. Mesmo se a gente pensa no balé clássico, ele não precisa ser acessado só por pessoas que querem se profissionalizar.
O balé clássico, inclusive, hoje em dia, ele tem ganhado vários outros formatos de aula, várias outras possibilidades de experimentação, inclusive voltadas para o público adulto, exatamente para poder suprir essa lacuna que existe, que são pessoas admiradoras dessa técnica, que gostam de fazer aula, de treinar os seus corpos nessa técnica, mas elas não querem ser um profissional da dança. Então, quando a gente pensa a dança não é para mim, porque eu não tenho paciência, eu fico pensando muito assim: vida é trabalho, né? E vida é um processo de repetição contínua. Tudo que a gente faz é um processo de repetição, é um recomeçar e um aperfeiçoar-se ao mesmo tempo, né? Então, se a gente lembra lá de quando a gente estava no processo de bebê, de se desenvolver motoramente, né, o processo de engatinhar, até a gente conseguir uma certa firmeza na musculatura, começar a caminhar, quantas tentativas se faz até você realmente firmar nas perninhas e caminhar. E assim sucessivamente vai acontecendo ao longo do desenvolvimento da nossa vida, né? A gente precisa repetir uma série de coisas. Existe uma grande questão, que é uma questão do sistema e que é uma questão mercadológica, que fez com que o século XX e o século XXI trouxessem pra gente uma impressão de que as coisas são prontas, né? Se a gente pensa no absurdo de hoje em dia você encontrar até fruta descascada, já pronta para ser vendida no supermercado, embalada no isopor, a gente pode começar a ter uma ideia assim, do tanto que o mundo ao nosso redor, ele vai colocando pra gente de formas muito sutis, assim, e algumas até subliminares, essa ideia de que as coisas vêm prontas, né? Então você encontra hoje em dia na internet, por exemplo, a gente está nesse momento de pandemia, que é um momento onde está todo mundo no universo online, inclusive pessoas, né, que eram de certa forma resistentes ou avessas ao universo online, elas estão começando a despertar essa curiosidade para esse mundo, para tentar entender, porque essa virou a nossa possibilidade primeira, né, da gente poder conseguir se manter em contato com os nossos entes queridos, com as nossas pessoas queridas, com figuras que a gente admira. Se a gente pensa no universo da internet, você hoje em dia encontra uma infinidade de cursos, receitas, dicas e etc e tal, de como fazer alguma coisa em 5 passos. Ó que beleza! Como aprender inglês em 2 semanas, né? Então, quer dizer, isso é humanamente impossível. Do ponto de vista da neurologia, o corpo precisa de mais tempo para poder aprender e apreender uma experiência. Passa por um processo da repetição, porque a gente precisa fazer com que essa experiência que está acontecendo no nível consciente, ou seja, tá calor, eu preciso me hidratar, então a cada tanto tempo, de hora em hora, eu vou lá e tomo um copo d'água. Eu faço isso de maneira consciente, porque é um processo que o meu corpo precisa para eu poder me manter bem, hidratada e suportar esse calor que está fazendo. De tanto eu repetir ele passa para o inconsciente. Chega uma hora que eu apreendo essa experiência, eu absorvo ela na minha memória celular. E aí eu já não preciso mais ficar pensando que eu tenho que me hidratar a cada X horas do dia. Isso acontece com todas as outras coisas. Se a gente pensa numa aula de dança, da mesma forma. A gente está dando um estímulo para o corpo que não é o estímulo que aquele corpo está habituado a fazer no dia a dia. Tudo bem que a gente já entende, a gente concorda que o corpo humano ele foi feito para se mover. Essa é uma das funções básicas do corpo humano. Ele foi feito para se movimentar, para se mover no espaço. Mas existem infinitas possibilidades de movimento. Cada uma delas vai estar relacionadas a um objetivo muito específico. Então, se a gente volta lá atrás, milhões de anos atrás, lá na história do começo da humanidade, quando a gente ainda nem tinha desenvolvido fala e escrita, e a gente se comunicava por gestos, lá atrás, naquela época, a gente tinha uma relação gestual que estava muito ligada às condições de sobrevivência. Então eu precisava me manter vivo num ambiente que era hostil.
Então esse gesticular, essa movimentação que a gente tinha lá atrás, ela estava muito relacionada com as questões de caça, com as questões de proteção. A gente era nômade porque você não tinha ainda essa ideia de lugar fixo, não tinha essa ideia de casa, de sociedade. Então as pessoas precisavam se movimentar tudo e inclusive essa comunicação interpessoal no sentido de aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui a gente pode caçar, aqui a gente precisa fugir. Isso está muito relacionado com um dos nossos cérebros, né? A gente vai falar disso em outras lives, né? Que a gente tem 3 cérebros, quando a gente fala que a gente tem um cérebro. Na verdade, a gente está falando de 3 coisas que juntas elas conformam isso que a gente chama de cérebro. Um deles está relacionado com a racionalidade. Os outros estão relacionados a outras coisas. Tem a ver com questões instintivas, tem a ver com questões emocionais. Então a gente veio trazendo essas heranças também ao longo do tempo, com o passar do tempo. E isso vai trazer para a gente hoje uma possibilidade da gente tanto manter uma relação que a gente tinha antigamente, né, dessa ancestralidade, no sentido do gesto, no lugar, vou chamar de mais original ou de mais funcional, que é a coisa da manutenção, né, da sobrevivência. A gente hoje em dia está numa época onde a maioria de nós não precisa mais pensar na sobrevivência, né, nesse lugar de que vai ter um predador que pode chegar a qualquer momento e pode me destruir, ou que eu preciso ser nômade, tenho que estar constantemente me deslocando de lugares para eu ter onde me abrigar, onde me alimentar. As nossas necessidades, elas foram se complexificando também com o passar do tempo. E a gente, com a invenção do pensamento que veio junto, com a criação e a evolução da fala e da escrita, a gente foi criando outros mundos e junto com eles, outras necessidades. A dança, ela vem muito nesse lugar também. Há alguns pesquisadores e algumas pessoas que vão dizer que a dança é uma das primeiras manifestações do ser humano, se não a primeira, por ela ser uma manifestação gestual, uma manifestação do movimento, que em determinados períodos da história ela estava relacionada a objetivos diferentes. Então a gente vai ter o momento da dança sagrada, que não tem relação nenhuma com religião, mas tem a ver com a relação da natureza, uma certa leitura de mundo, né? E essa ritualização das coisas. Então dançava-se, e em alguns lugares do mundo isso ainda permanece. Dançava-se para as colheitas, dançava-se para as estações do ano, dançava-se para os nascimentos e para as mortes. Então, vários momentos que são cruciais e que são pontuais, podem ser considerados como de ritualização dentro de uma sociedade, entrava esse corpo em movimento e em um movimento específico para poder se relacionar com isso que estava acontecendo ao redor. E com o passar do tempo, a dança foi ganhando outras possibilidades, foi ganhando outras leituras, foi ganhando outras relações. Então, falando isso tudo assim muito rapidamente, né, de maneira bastante superficial, que não é uma live de história da dança, né? A gente está falando aqui de alguns mitos da dança, e o mito que a gente está tentando discutir aqui hoje é exatamente essa coisa do a dança não serve para mim, eu não tenho ciência. Mas como assim? Né? E aí eu pergunto, você já tentou fazer uma aula de dança? Qual aula de dança você tentou fazer? Qual que é o seu objetivo com a dança, né? Você quer se tornar um profissional, uma profissional da dança? Ou você quer ter uma atividade física para você poder manter o seu corpo em pleno funcionamento? Ou você quer emagrecer? Ou você quer ter prazer no seu corpo? Você gostaria de ter uma relação um pouco mais prazerosa, um pouco mais divertida e confortável com o seu corpo, assim, qual que é o seu objetivo? Isso é muito importante da gente saber, inclusive para a gente poder entender, assim, aonde que eu vou buscar uma aula de dança que seja compatível com o meu objetivo. Se eu tô querendo trabalhar aerobicamente o meu corpo, se eu tô querendo deixar o meu corpo sarado, então eu vou precisar de um tipo de dança específico. Né? Não vai ser todo tipo de dança que vai te contemplar. E mais do que o estilo de dança,
é a aula do professor. Existem professores que têm metodologias diferentes dentro de um mesmo estilo. Então, isso é fundamental, fundamental. A primeira coisa é você saber das suas motivações, assim, o que você quer, o que você está buscando. E a partir disso é que você vai poder olhar para todo esse cardápio da dança, que ele é imenso, imenso, imenso. Ele é muito maior do que as chamadas danças acadêmicas. E aí você vai fazendo as suas escolhas de maneira cada vez mais assertiva. Uma vez que você sabe qual é o seu objetivo, por exemplo, o seu objetivo é trabalhar o seu autoconhecimento, mas você quer fazer isso através do gesto, através do movimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tudo que eu busco que essa experiência ela aconteça através do meu corpo, no meu corpo inteiro. Quando eu falo corpo, eu estou falando de corpo da cabeça aos pés, eu estou falando de corpo integral, que é o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, eu estou falando desse tipo de corpo. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma meditação, para mim funciona uma meditação ativa. Eu não sou o tipo de pessoa que fica parada nesse estado meditativo, mais introspectivo. Não, eu preciso de um gyrokinesis, eu preciso de uma yoga, eu preciso de algo que vá para o movimento. É aqui que eu consigo centrar e é aqui que eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Então, ótimo, existem esses lugares onde eu posso buscar. Se eu não entendo qual é o meu objetivo, se eu não entendo, inclusive, como que eu funciono, eu vou pensar, por exemplo, numa meditação como sendo um processo só introspectivo e sem movimento, e aí eu vou achar que meditação é ruim e que meditação não funciona. Olha que sacanagem e olha que equívoco, né? Então não é isso. O passo número 1 é a gente sempre se conhecer, o que você quer e como que você funciona. Você é uma pessoa que é um pouco mais calma, como que você se reconhece? Você se reconhece como uma figura mais calma, como uma figura mais centrada, mais introspectiva, uma pessoa que gosta vou chamar de pouco movimento. Estou usando termos, gente, que são os mais... que eu estou tentando fazer com que eles sejam os mais simples possíveis, tá? Então, só pra gente poder também abrir a escuta e não ficar achando que eu tô ficando doida aqui, tá? É só pra gente poder trazer uma linguagem que seja realmente acessível para todo mundo, porque tem gente que entra aqui que não é da dança. Então, ou você acha, ou você se considera uma pessoa super extrovertida, uma pessoa super alegre, agitada, cheia de energia, que você precisa gastar energia, então você precisa de atividades que te ponham para mover bastante. Essas nuances, né, de como você se percebe, dos lugares onde você se sente mais ou menos confortáveis, elas vão te ajudar muito a poder começar a enxergar esses lugares e a partir daí você vai para a sua experimentação. A experimentação consciente no sentido de saber que não vai ter aula de dança, aprenda a dançar em 2 semanas. Isso não existe. Eu desafio a qualquer pessoa vir aqui aprovar, ensinar alguém a dançar em 2 semanas. Isso não existe. Não é assim, porque o corpo humano não é assim. O corpo humano não aprende nada bem feito em 2 semanas. O que eu estou chamando de aprender? É você ter o tempo da experiência, deixar essa experiência decantar no seu corpo e você ter o tempo da resposta. Esse é o processo da aprendizagem. Você recebe a informação externa, absorve e devolve a informação para o externo. Como que a gente faz isso de uma maneira duradoura e consistente? Com repetição. O corpo aprende por camadas. Então seria injusto a gente querer aprender alguma coisa em 2 dias ou 2 semanas, como a gente vai no supermercado e encontra frutas que já estejam descascadas. Parece que a fruta nasceu já ali, dentro daquela bandeja de isopor, né, no supermercado. Existem pesquisas, né, que inclusive são encontradas em YouTube, em lugares muito simples e fáceis de achar, que mostram, né, as crianças do final do século XX, entrando no século XXI, crianças que desconhecem vários tipos de fruta, porque elas não acessam essas frutas, né? Então, assim,
Isso parece uma bobagem da gente falar, mas isso diz muito da qualidade das experiências que a gente tem com o mundo. E onde que o corpo entra nesse lugar? O corpo é o nosso veículo de comunicação com o mundo. Né? Mais uma vez, parece óbvio, mas no fundo a gente não fica pensando nessas coisas, né? Então, assim, é só através dessa ferramenta aqui, ó, que é uma das coisas mais tecnológicas que tem, né, na natureza, que é o nosso corpo, é que a gente se percebe enquanto sujeito, que a gente estabelece relações, que a gente usa a nossa capacidade imaginativa para poder criar celulares, computadores, internet sem fio, né? Então é aqui que a gente vive essas experiências e essas relações e essas experiências para a gente poder criar essas relações. O ser humano, ele é um ser relacional, né? Então, e esse período da pandemia deve ter deixado isso muito claro para quem provavelmente ainda não tinha tido contato com essa ideia, não tinha ainda feito cair essa ficha, né? A pandemia, ela é um momento onde, agora um pouco menos, né? No começo bastante mais, que ela trouxe pra gente uma série de informações que talvez pela forma como a gente vinha levando as coisas, né, no mundo aí da janela para fora, da porta para fora, poderiam fazer a gente perceber elas menos, ou às vezes nem perceber, pelo número de distrações que a gente tinha, né? Eu tenho que fazer vários cursos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que namorar, eu tenho que ir no clube, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir na casa do amigo, e alguém tem que vir na minha casa, e é uma loucura, 5 reuniões. Então a gente ficava numa lógica que era uma lógica de deslocamento constante. Então a gente tinha dificuldade de se fixar em um ponto. Nesse sentido, faço uma relação com o que eu estava falando lá atrás, né, do começo da história da humanidade, essa questão de ser nômade, de não se fixar em um ponto. A diferença é que hoje em dia a gente já tem uma noção de lugar, antigamente não tinha. E essas coisas, né, essa vida louca, né, do século XX, do século XXI, onde ter é mais importante do que ser, né, onde o bom é você trabalhar em vários lugares, o bom é você passar por diferentes N experiências, ao invés de fazer carreira numa empresa só, né, como era até um pouco depois da primeira metade do século XX, né. Então, a gente criava uma série de distrações de nós mesmos, da nossa persona. E quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Né? Afinal de contas, do que é que eu gosto? Né? Quais são as coisas que são prioridades para mim, de fato, nessa vida tão corrida, tão cheia de compromissos, né? Eu não posso ter a minha agenda vazia, porque isso é um problema. Como que eu vou criar condições de entender que a repetição faz parte de um processo de aprendizagem, seja do que for, né? Escola, a gente passa a maior parte da nossa vida dentro da escola, é um processo de repetição. Você não entra na escola num dia e sai na semana seguinte, né? Tudo que a gente vai fazer, você vai aprender a cozinhar, você vai aprender a se vestir, a se higienizar, a cuidar da sua casa, etc e tal, é com uma série de tentativas. Mas se eu não tenho tempo para perceber essas coisas, quando isso vai para outras áreas da nossa vida, por exemplo, as áreas de cuidado consigo mesmo, né, gente? Que eu falo que autocuidado não é só skincare, não, né? Não é só creme para limpar o rosto. Não é isso, pô, autocuidado, né? Essa coisa da qualidade de vida tá para além dessas questões, tá para além da comida orgânica, né? Tem a ver com as escolhas que a gente faz em todos os âmbitos da nossa vida, né? E aí, se a gente tá num país como o Brasil, que infelizmente ainda não aprendeu que a arte, não é que a arte é uma coisa importante, não. A arte, ela é parte da nossa vida. E eu acho que a pandemia também trouxe isso muito pra gente, né? Com o tanto de lives que a gente assistiu, de músicas, espetáculos online de teatro, de dança, performances, circo, né? A quantidade de música. Quando você olha pra sua casa e você vê os seus objetos de decoração, estão todos relacionados à arte, né? A gente começa a ter, assim,
minimamente uma noção de que não é que a arte é importante na nossa vida, não. A arte é parte construtora da nossa vida. Então, o Brasil é um lugar que ele ainda não chegou lá nessa noção, né, nessa compreensão desse lugar da arte que já está na nossa vida. Então, a gente acha que fazer uma aula de dança, uma aula de música, uma aula de teatro, uma aula de pintura e etc e tal, é um luxo. Quando, na verdade, não é. Isso é, entre outras coisas, no meu entendimento e na minha experiência, trabalho de qualidade de vida. É você colocando lá na sua cesta básica quais são as coisas que são essenciais para você. É o arroz, aliás, arroz hoje em dia é o arroz, é o feijão, é o café, é a conta de luz, é a internet, é aquela arte que você se identifica mais com ela. Para alguns vai ser a dança, como é o meu caso, para outros vão ser outras. Tem gente que é da fotografia, tem gente que é do cinema, não importa. Mas a importância da arte, ela vai entrar, e em outras lives a gente vai falar disso, tem muito a ver com os nossos cérebros, né? Que a gente estava falando lá que um dos nossos cérebros é o cérebro racional. Mas existe outro que está ligado ao intuitivo, instintivo, e existe outro que está ligado ao emocional. Então a gente isso não sou eu que estou inventando, gente. O corpo humano é assim, a gente é essa complexidade toda. Ninguém é 100% racional ou 100% emocional, como algumas pessoas gostam de colocar, como nos anos 90, né? Estava super em alta. Ah, essa figura é uma figura muito racional. Ah, essa figura é uma figura muito emocional. Ninguém é só assim. A gente manifesta mais ou menos algumas características, mas isso depende do ambiente ao nosso redor. Né? E se a gente para e pensa um pouco nas nossas próprias características, né? A gente pode se considerar, por exemplo, eu me considero uma pessoa super extrovertida. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade de falar em público. Vocês que me acompanham aqui já veem que eu já estou fazendo live desde abril. Isso para mim não é um problema. Mas o fato de eu me considerar uma pessoa extrovertida e que não tem dificuldade de falar em público, não faz de mim uma pessoa aberta. Eu não me considero uma pessoa aberta. Eu não sou aquela pessoa que todo mundo que vai chegar perto de mim, eu já vou super conversar e super virar amiga de infância. Não é isso. Eu preciso estabelecer uma relação com aquela pessoa, uma relação de afeto. Ah, tem que se apaixonar pela pessoa? Não é esse lugar de afeto, tá? Quando eu falo essas coisas, e como boa libriana que sou, eu tô falando sempre do meio termo. Eu nunca tô falando de um extremo ou de outro, tá? Mas eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ter alguma ligação com aquela pessoa de alguma maneira para eu poder me abrir com ela, para eu poder trocar uma ideia e aí falar de outras coisas. Senão, eu vou ficar num lugar super essencial. E tá tudo bem, né? O importante que eu acho é a gente ir criando possibilidades e trazendo ferramentas para que a gente se conheça. Senão o mundo lá fora vai virar e falar assim: ah, a Pata é muito brava. Nossa, a Pata é muito brava. A Pata é muito fechada. A Pata é isso e aquilo. Não necessariamente. Não necessariamente. Se precisar ser, eu vou ser. Se não precisar ser, eu não vou ser. Agora, independente disso, né, o que você está chamando de ser brava? O que você está chamando de ser fechada? Porque não necessariamente isso corresponde a como eu mesma me vejo. E eu tô te contando isso tudo por quê? Porque foi na dança que eu fui percebendo essas nuances de mim mesma, né? Quem é essa Pata? Quem é essa mulher? E quem é essa mulher contextualizada? Quem é essa mulher no ambiente de trabalho dela? Quem é essa mulher no ambiente familiar? No ambiente de lazer? Existem várias facetas nossas e sim, a gente atua de maneira diferente em cada uma delas. E tá tudo bem, é isso. A diversidade, ela é uma condição, né? Ela não é uma opção. É assim. Então, na dança, a gente tem 1 milhão de ferramentas que, assim, mesmo que você não queira, mesmo que uma aula, digamos, mesmo que uma aula não tenha o objetivo direto, né, de
fazer com que você tenha essa experiência de autoconhecimento, em alguma medida você vai ter, porque a dança, ela é uma arte e ela é uma atividade que acontece no corpo e não fora dele. Então, existem outras atividades, por exemplo, eu vou digitar no computador, é a partir do meu corpo, mas em relação com um outro objeto, com um outro corpo. A dança não. A dança é tudo aqui. E à medida que a gente vai se movimentando, dependendo do tipo de coisa que você faz, isso também já é conhecido de muitos nós, existem vários estudos que falam sobre isso, né? À medida que você vai se movimentando, você vai liberando uma série de químicos no seu corpo, que estão relacionados com os hormônios do prazer ou com os hormônios do desprazer, vou chamar dessa forma, tá? Para ficar fácil da gente entender. Mas tudo isso que a gente chama de emoção, tudo isso que a gente chama de emoção, prazer, bem-estar, alívio, segurança, tristeza, melancolia, desconfiança, isso são hormônios que são produzidos no nosso corpo a partir das experiências que a gente tem. Então a dança, e sobretudo uma aula, que é uma aula bastante estruturada, né? Isso, existem várias modalidades de dança, existem aulas que são bastante estruturadas, elas vão trabalhar uma regulação hormonal, de certa maneira. Por isso que é muito comum quando a gente sai de uma aula de dança, ou quando a gente sai de uma experiência de dança, a gente se sentir confiante, a gente se sentir alegre, a gente se sentir disposto, a gente se sentir um pouco mais disponível para poder trocar, porque isso tem a ver com uma série de processos químicos que estão acontecendo no seu corpo. E aí vem as consequências disso. Cada vez que você está mais ou menos disposto para um tipo de relação, você também está determinando o tipo de experiência que você vai ter. Quando a gente encontra afins, por exemplo, pessoas que a gente gosta muito, né? Por exemplo, tá aqui o Eri, tá aqui o Edson, que acabaram de entrar, que são quem eu tô vendo, tá? Tô falando de quem eu tô vendo, não sei quem mais tá aqui. Mas são figuras que eu conheço, são figuras que eu gosto, naturalmente eu já vou ter uma disponibilidade maior para poder me relacionar com eles, para poder trocar com eles. E a gente está falando de formação integral do ser. A gente está falando da gente continuar se construindo. Quem sou eu na fila do pão? O que me interessa? Quais são as trocas que me interessam? Do que eu estou a fim de falar? O que eu estou a fim de trocar? O que essa pessoa tem que eu posso aprender dela? E o mais legal, não sou eu que escolho o que vocês vão aprender comigo ou não. Não é assim, né? Então peraí que eu vou separar 7 pontos que eu considero importantes em mim, que eu acho que são legais e que eu quero compartilhar com as pessoas. Não é assim. A interação, né, a vida vivida, ela é uma coisa muito mais dinâmica, assim, né? É a gente que vai percebendo o outro e a gente é que vai capturando essas informações. Olha, o Ivo é uma figura super doce. O Ivo é super atencioso com todo mundo que passa perto dele. É uma qualidade que eu gostaria de ter em mim. Às vezes eu não desenvolvi ela ainda do jeito que eu gostaria. Mas então eu posso me espelhar nele. Ele é um cara que tem um lugar de doçura que me interessa, que é o que eu gostaria. Eu não vou imitar ele, eu não vou virar ele, mas eu vou, a partir dele, eu vou trazer pra mim essa experiência e vou construir ela em mim, do jeito que eu sou, né? Sendo espontânea, sendo faladora, mas ao mesmo tempo não me considerando tão aberta e etc e tal. E é nesse jogo que isso é o que me interessa muito no corpo, assim. A gente, enquanto seres humanos, a gente é de uma complexidade que me interessa, que me fascina, que me seduz, porque não é aquela complexidade que eu olho para aquilo e assusto e quero sair correndo. É algo que me atrai, é algo que eu quero ficar perto, que eu quero entender o que está acontecendo. Quanto mais eu leio, mais estudo o corpo. Existem umas pesquisas de fisiologia, de neurologia, de fisioterapia, que estão umas coisas incríveis, assim, cada informação que eles trazem do corpo,
que é lindo demais e o que abre de possibilidades, sobretudo para a gente que é profissional da área, para a gente poder continuar trocando, para a gente poder continuar construindo, é um absurdo. Por exemplo, falar dessas questões, né? Dançar não é para mim, porque eu não tenho paciência, porque eu não entendo esse processo da repetição, do pouquinho pro grande, do pequeno pro grande, do todo dia ali com consistência. Falar disso há 10 anos atrás era uma loucura. A pessoa ia rir da nossa cara. Mas acontece que hoje a gente tem estudos que explicam por que isso acontece dessa forma e não de outras formas. Por isso que não vai acontecer nunca o aprenda inglês em 2 semanas. É impossível. É impossível, e eu desafio qualquer pessoa a falar que conseguiu fazer isso em 2 semanas. Dentro desse lugar da experiência que a gente falou, né? Você aprende, você devolve. A experiência que ela é consistente, que ela é duradoura. Então, essas informações sobre o corpo são as coisas que mais me interessam, né? De entender esse lugar do entendimento, da consciência de como que a gente funciona, faz com que a gente ajuste expectativa e realidade, né? Ou seja, eu tenho uma expectativa que é ter um corpo saudável, que é ter um corpo pleno, que é ter um corpo inteligente, seja lá o que cada um está entendendo por essas palavras, e eu vou ajustar isso à realidade, né? Ok, então o que eu preciso fazer para poder alcançar esses objetivos? Hoje em dia a gente tem 1 milhão de coisas. Você tem gyrokinesis, pilates, Rolf, né, as técnicas somáticas. Você tem as aulas de dança mais tradicionais, mais contemporâneas, as populares. Você tem outras técnicas de corpo. Você tem o que hoje em dia tem chamado de mindfulness. Você tem, né, técnicas que elas estão trabalhando mais com essa parte do corpo do que com o corpo inteiro. Mas tudo é processo de autoconhecimento. O que eu percebo e o que eu entendo, no fundo, é que está todo mundo interessado em autoconhecimento, mas cada um está encontrando um jeito diferente de falar disso, um jeito diferente de pesquisar isso e de compartilhar isso. E é maravilhoso, porque se a gente volta lá naquela conversa, né, da diversidade como uma condição e não como uma escolha, é importante que a gente tenha também essa diversidade nos caminhos que a gente está buscando. O autoconhecimento, para mim, ele não está nesse lugar do holístico que está banalizado, do holístico banalizado, que fica nesse lugar meio hippie, banalizado. Não estou falando das coisas na origem como elas são, não. Estou falando da banalização delas. Então não é esse lugar do autoconhecimento. Ai, meu Deus, estou aqui me autoconhecendo para eu ser uma pessoa melhor. Eu não acredito nisso. Eu acredito na experiência ativa. Eu acredito na vivência diária, física, também. Não acredito só na experiência mental ou só na experiência emocional. Eu sou da turma do corpo integral, né, Gel? A gente é da turma do corpo integral. O que a gente quer falar com o corpo integral? A gente está querendo dizer que o nosso corpo não é só físico. Ele é emocional, mental e energético ao mesmo tempo. E a gente está querendo dizer que todo estímulo que você dá para um desses corpos vai gerar resposta em todos os outros. Então, voltando lá na dança, se eu estou lá numa aula de dança, dando um estímulo físico para o meu corpo, esse estímulo físico vai gerar uma resposta no meu mental, vai gerar uma resposta no meu emocional e vai gerar uma resposta no meu energético. Ai, que papo de energético é esse, né? Que viagem é essa? Como diz nossa professora de gyrokinesis, Vanessa César, se você duvida que você é um ser energético, que você tem energia no seu corpo, enfia o dedo na tomada. E você vai comprovar que tem muita eletricidade, muita energia passando aí dentro de você. Então a ideia do corpo integral, ela passa por isso. Portanto, a ideia de autoconhecimento que me interessa e a que eu venho praticando, sobretudo através da dança, é essa experiência também integral.
né? Quais são os diferentes estímulos que eu posso dar para o meu corpo para que eu gere respostas em outros corpos de maneira mais assertiva. O que eu estou chamando de assertiva? De ir de encontro com o meu objetivo, que é me conhecer mais e melhor. Né? Quanto mais a gente se conhece, menos a gente cai em ciladas, né, gente? Ou pelo menos a gente vai trocando as ciladas que a gente vai caindo, vai deixando de repetir as antigas e vai indo para as novas, né? Lógico. Mas isso é importante, porque isso te situa no mundo, isso te dá condições de fazer escolhas. E, gente, eu acho que isso é uma coisa unânime, assim. Quem é que não gosta de ter voz ativa? Quem é que não gosta de poder escolher? Ah, escolher o quê? Qualquer coisa. Escolher se você quer vestir uma blusa de regata ou se você quer vestir um vestido. Escolher o tipo de trabalho que você quer exercer na vida. Escolher o seu ciclo social, né? Quem são as pessoas com quem você está afim de trocar. E não aquilo que dizem que é o melhor para você. Aquilo que dizem que é o melhor para você quase nunca vai corresponder ao que de fato é o seu desejo, ao que de fato é a sua escolha. Aí vai fazer o quê? Vai fazer um bando de gente ficar frustrada a vida toda, né? Seguindo os modelos sociais, né? Que eu acho que hoje em dia é 2 filhos, né? Acho que é 2 filhos hoje em dia que é o bom. Não importa que tipo de casal pode ser trisal, pode ser maternidade ou paternidade sozinha, né? Não importa. Mas o bom é ter 2 filhos. Aí tem que ter uma faculdade. Hoje em dia não basta só a faculdade, você tem que ter pós-graduação, né? Tem que ter especialização. E você tem que ter um bom emprego, né? Então, isso aí é o bom hoje em dia. Aí, bom emprego, leia-se trabalhar para multinacionais e tal. E quem não se encaixa nesse modelo? Por exemplo, eu que estou com 37 anos de idade, solteira, não tenho filho, não tenho casa própria, não tenho carro, sou autônoma e ainda por cima trabalho com dança no Brasil. Acabou para mim. Né? Então, assim, se a gente não usa dessas ferramentas como uma possibilidade, né, Van? Acabei de falar de você aqui, se você duvida que você é um ser energético também, enfia o dedo na tomada, estava aqui te citando. Se você não usa, então, essas ferramentas, né, que eu estou chamando essas, por exemplo, a dança, o gyrokinesis, se você quiser o yoga, qualquer outra técnica que esteja disponível que te interesse, como uma possibilidade também para se autoconhecer nesse lugar que a gente já falou aqui, então, no meu entendimento, a gente acaba perdendo tempo. Você acaba arrumando mais uma coisa para fazer que não vai fazer sentido. Se não faz sentido, daí a pouco você desiste, você não tem persistência, você não cria uma experiência que seja duradoura, que seja consistente. E a conclusão disso tudo é que você vai terminar achando que a dança que não serve, a dança realmente não serve para mim, não funciona para mim, não tenho corpo para isso, não tenho idade para isso. Então a gente entra num ciclo vicioso que ele não necessariamente corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Nunca me encaixei. Vivo numa espiral, não fala não, a gente é da turma da caixinha de fora, do lado de fora da caixinha. E aí a gente estava falando muito disso, Ivan, assim, dessa importância da gente usar essas técnicas e essas ferramentas, né, como uma possibilidade de autoconhecimento, para se entender dentro dessa complexidade do ser, né? Somos seres complexos, não no lugar de assustar e sair correndo, mas olha que interessante, né? Isso diz pra gente que a gente tem muitas opções. Mas mais uma vez, o primeiro passo é você voltar para si, dizer quem sou eu nesse lugar, quem sou eu na fila do pão, né? Assim, do que eu gosto? Eu gosto do arroz por cima ou eu gosto do arroz por baixo do feijão? O feijão vai do lado? Tem essas coisas, a gente fica brincando aqui com esses exemplos, né? Mas se a gente vai levando isso para as nossas áreas da vida, essas coisas elas são diárias e elas são fundamentais. O tempo inteiro, na verdade, a gente está tendo que fazer uma escolha,
né? Se eu vou levantar cedo para trabalhar, se eu vou levantar um pouco mais tarde, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que meu organismo ele não responde bem ao calor, minha pressão cai, eu desmaio. Então, nesses dias que estavam muito quentes, né? BH chegando a quase 38 graus, eu simplesmente não trabalhava de tarde, eu não consigo. Então, o que que eu faço? Eu organizo a minha vida para eu trabalhar de manhã e trabalhar à noite. Então, todas as aulas que eu tenho que dar, que eu tenho que fazer, elas vão acontecer nesses dois períodos. E o período da tarde eu faço nada. Eu só fico respondendo e-mail, mandando e-mail, o mínimo de esforço possível. Se eu sou uma pessoa que não me conheço nesse lugar e que vou seguindo o fluxo, sobretudo o fluxo da produtividade, né? Assim, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que estar mexendo o tempo inteiro. Ócio é coisa de gente que não tem o que fazer na vida, que não quer saber de trabalhar. Se eu sou esse tipo de pessoa, eu me coloco num lugar de risco, inclusive. E aí eu não vou dar conta nem de fazer uma coisa e nem outra, porque eu vou ficar passando mal e vou ficar angustiada. Então isso é muito sério. E eu sinto que essas técnicas que trabalham com o corpo, né, que eu tô chamando das artes do corpo, no meu caso, muito especificamente a dança, que é a ferramenta com a qual eu trabalho por mais tempo na minha vida. Eu tenho a nítida sensação, a certeza que essas técnicas, né, essas ferramentas, elas são muito importantes na história da construção do nosso autoconhecimento. Elas vão trazer para a gente oportunidades, né, antes do feedback, elas trazem para a gente a condição da gente poder se perceber. E se perceber em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação a si mesmo, as próprias escolhas, né? Que a gente gosta de brincar muito e falar assim, eu tô pensando, eu tô sendo pensado. Isso é muito sério, isso é muito importante. E a pandemia, né, que fez a gente dar essa parada estratégica, forçada, ela trouxe pra gente uma série de percepções, né? Como de fato a gente precisava de ter esse tempo para a gente poder repensar as nossas escolhas, repensar as coisas que a gente está fazendo, a forma como a gente está levando a vida. Faz mesmo sentido a gente continuar nessa lógica louca, né? Ou não faz, né? Ou eu posso, já que a gente está tendo que fazer escolhas o tempo inteiro, será que eu posso então fazer outras escolhas que talvez elas estejam um pouco mais próximas àquilo que eu considero que é importante para mim, que faz sentido para mim? Se faz sentido para mim, eu tenho condição de estar mais inteiro naquela vivência, eu tenho condição de compartilhar mais. Deixa eu ver uma coisa aqui que parece que tem alguém me chamando pra gente entrar nesses minutos finais. Então, gente, olha só, mitos da dança. Dança não é pra mim, não cai nessa. Riqueza! Ele saiu. O Tuca. Ó, apareceu pra mim que você tava me chamando, tá? Por isso que eu aceitei o convite, um convitinho. A gente vai falar ainda ao longo dessa semana de várias coisas, tá? Hoje à noite mesmo a gente vai falar, por exemplo, de a dança não serve pra mim porque eu não levo jeito. Eu não sei dançar, eu sou duro, eu sou desengonçado. E aí por isso eu nunca experimento uma aula de dança, ou por isso eu nunca saio para dançar, ou por isso se alguém me tira para dançar eu recuso. Então a gente vai falar também à noite um pouco desse mito, né, do a dança não serve para mim porque eu não levo jeito. A gente vai discutir um pouco dessa ideia, como que em alguns lugares ao longo do tempo, né, assim, essa crença limitante ela foi sendo colocada pra gente, né, socialmente, e o tanto que é importante da gente conversar um pouco mais sobre isso, discutir um pouco sobre isso e pensar nas outras possibilidades que estão aí, né? Quando a gente fala que a gente não pode dançar porque a gente não leva jeito, a gente está falando de qual dança, né? A gente está falando de qual corpo, né? Para qual finalidade? Com certeza a gente não tá abarcando tudo que pode a dança e tudo que pode o corpo, né? Porque na hora que a gente está lá no nosso íntimo e que toca aquela música, a gente levanta e dança, né?
Então, entre outras coisas, à noite a gente vai falar disso, mas ao longo da semana também a gente vai falar de várias outras coisas. Vou até com minha cola aqui. A gente vai falar de timidez, de vergonha de se expor, a gente vai falar de falta de tempo, vai falar de disciplina, a gente vai falar que não tem da questão de não ter idade para dançar, de não ter um corpo ideal para dançar, de se sentir ridículo e ridícula movendo seu corpo, de que isso não é coisa de gente séria, né? Que isso não pega bem para a minha profissão. Então a gente vai abordar todos esses mitos ao longo da semana. Eu espero que vocês possam voltar, que vocês se interessem por voltar, que vai ser muito massa trocar. E que recomendem também, né, gente? Que a ideia é fazer o negócio chegar para mais pessoas. Então tem esse aviãozinho aqui embaixo. Quando vocês entrarem na live, clica no aviãozinho, manda para os contatos, porque sempre pode ter mais alguém que está a fim de conversar um pouco sobre isso. E à noite a gente vai começar também a abrir live, compartilhar a tela com as pessoas, porque eu quero conversar com as pessoas também sobre esses mitos que eu vou abordar aqui. Esse de abertura, como eu empolgo e gosto de falar bastante, eu acabei ficando sozinha. Mas à noite eu já quero compartilhar a tela com alguém. Então, se você quer falar um pouco sobre esse mito do a dança não serve para mim porque eu não levo jeito, porque eu sou duro, porque eu sou desengonçado. Seja da sua experiência ou de alguma experiência que você conhece, entra, me chama que a gente vai compartilhar a tela para a gente poder trocar essa ideia juntos, tá? Então, estreou. Como diz o Ivo, eu não paro, né? Não paro mesmo. Estreou a série de lives, Os Mitos da Dança. Essa série que eu resolvi fazer durante a pandemia por pensar muito sobre essas questões todas, que também fazem parte do universo da dança. O universo da dança é muito legal, o universo da dança é muito acolhedor, é muito bonito, é muito poético, é tudo isso. Mas ele também tem um lado que é um lado que a gente precisa conversar mais, que a gente precisa questionar, que a gente precisa criticar e que a gente precisa encontrar soluções juntos e juntos, para a gente poder continuar fazendo isso, que é uma coisa que a gente ama, né? Que é se expressar através do corpo. Nem sempre a gente se expressa assim, conversando, né? Através dessa linguagem falada e escrita, mas é através daquilo que o nosso corpo dá conta de expressar. Então a gente precisa falar dessas coisas sem constrangimento, claro, sempre com muito respeito, mas sem constrangimento. E a gente precisa trocar também com outras pessoas, talvez tenham essas experiências ou conheçam quem tem essas experiências, que a gente vai ver que tem muito mais coisa que nos aproxima do que as que nos afastam nesse sentido. E a dança do século XXI é a dança da diversidade. Nunca a gente viveu uma época de tamanha diversidade assim, de modalidades de dança convivendo, de estilos dentro de cada uma das modalidades convivendo, de corpos diferentes acessando a dança e de metodologias de trabalho super atualizadas, que estão muito ligadas a outros pensamentos também. Como já diz o Tuca há muitos anos, né? A dança não se basta por ela mesma. E que bom que não, porque a gente também continua aprendendo e continua se construindo a partir da relação que a gente estabelece com outras áreas de conhecimento. Esse é o grande lance da vida, né? É como que a gente se relaciona, como que a gente troca, né? Como que a gente se atravessa, né? Se contamina. Então é sobre esse tipo de dança que eu estou interessada em falar. Vejo vocês às 9 da noite. Essa live não vai ficar gravada, mas às 9 da noite a gente conversa um pouco mais. Obrigada a todo mundo que veio. Beijos.